Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são... Saiba o que são emendas parlamentares e como elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Vereador de Bento Gonçalves pede explicações à prefeitura aonde foram investidos 4 milhões de reais que a prefeitura ganhou na venda da Corsan. Você já se perguntou onde foi essa grana? Será que foi investida em melhorias para o sistema hídrico de Bento? Outra informação de hoje: Internacional vence combate e quebra tabu. Grêmio apresenta reforços. Hospital Taquini seus tratamentos contra o câncer. Estes são alguns dos assuntos que iremos abordar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, inicia por aqui o nosso Jornal Diário, Jornal Últimas Notícias. Na nossa conversa de hoje sobre a importância da política, vamos entender o que são emendas parlamentares. Elas são instrumentos usados pelo Poder Legislativo, que seria o municipal, estadual ou federal, para acrescentar ou alterar ou suprir recursos do orçamento apresentado pelo Poder Executivo. Elas permitem que os deputados e senadores influenciem a alocação de recursos do orçamento público. Resumindo, são um dinheiro que os parlamentares podem destinar às suas bases parlamentares. Por exemplo, um deputado federal destina aí 500 mil reais para o Hospital de Bento Gonçalves. E até aí tudo certo. O parlamentar diz que destinou essa grana para comprar novos leitos, pois os existentes na instituição estão comprometidos. Veja bem que é um exemplo, tá? E essa ação vai ajudar na saúde, com certeza, né? Se você não tem leitos no hospital e um deputado destina aí uns 500 mil de emendas para poder comprar, claro, vai ajudar muito na saúde do município. E presta atenção, se o deputado que mandou essa grana tiver más intenções, e como é que fica daí? Sim, essa grana também vai ser facilmente desviada. Então, em relação a emendas parlamentares, algumas dessas ações são muito boas, outras são muito más. Por exemplo, as APAES. Você sabia que as APAES do Estado sempre recebem ajuda de emendas parlamentares? É uma excelente ação, né? Mas como eu disse antes, essa grana pode ser facilmente manipulada. Preste atenção no que aconteceu hoje. Um deputado gaúcho chamado Afonso Mota, do PDT, destinou uma emenda para um hospital de Santa Cruz do Sul. E olha só o enguiço, o chefe de gabinete dele, o servidor Lino Furtado, formou uma maracutaia. Ele conseguiu desviar a grana para o seu bel prazer. Pois quando o deputado ou um senador destina essa emenda, o cenário é meio nublado, você sabia? Não existe uma transparência nesse trâmite. E até agora a Polícia Federal, em relação a esse caso, ele foi aberto por intermédio do ministro da Suprema Corte, Flávio Dino. E ele deu autonomia total à Polícia Federal para investigar tudo. Inclusive hoje já foi feito buscas e apreensões no hospital em que chegou a grana, que recebeu a verba, né? E o trâmite funciona desta maneira, ou funcionou, né?
A instituição, nesse caso, o hospital, levou até o deputado o apelo, né, do hospital. Então, o parlamentar, se ele estiver, claro, disposto a ajudar a instituição, ele encaminha os dados do hospital ao Ministério da Saúde, pois o caso é referente à saúde, né? Então, com o aval do parlamentar, o ministro da Saúde envia essa grana ao hospital, sem precisar de intermediários. Você sabia? Vai direto a graninha para o hospital. Mas, nesse caso, a investigação que levou a crer que teve sim uma intermediação de um lobista. E então, mais um pessoalzinho aí no meio ganhou uma grana fácil, desviando recursos que seriam do hospital, da saúde, de pessoas que estão doentes. Pense no que eu vou te dizer agora. Entre deputados e senadores, são quase 600 servidores. Você sabia? É muita gente. Não tem aí como fazer uma verificação de todos, porque todas essas 600 pessoas têm essa ferramenta na mão, chamada emenda parlamentar. Pessoal, fiscalizar toda essa galera aí seria quase impossível, né? 600, quase 600, seria quase impossível, né? Teria que investigar aí uns 2 parlamentares por dia para chegar ao final do ano e ter todos investigados, né? É quase inviável. Então você entendeu mais um trâmite da política brasileira. Que bom que tem essas emendas, né? Que ajudam, mas a paz. Até recentemente um vereador de Bento conseguiu uma grana aqui para Bento Gonçalves. Muito bom isso. Mas pode se tornar terrível quando essa verba é desviada. Sempre há pessoas mal intencionadas que querem tirar vantagem em tudo. Mas o que a gente deve fazer, né? É só entender os trâmites que eles estão vivendo. É isso aí, eu quero mostrar para vocês todos os dias aqui no Jornal Últimas Notícias o que acontece mesmo na política do Brasil. Não o que algumas emissoras ou alguns jornalistas de esquerda ou de direita querem que você veja. Eu estou mostrando bem em cima do muro o que está acontecendo, tá? Bom, esse foi o bloco político aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos falar agora de esportes, que tem uma galera aí bem faceira, né? Vamos falar de Gauchão. Gauchão já está na fase decisiva, né? Para se saber quais são os 4 times que irão passar para a próxima fase. Ontem à noite o Internacional foi até Ijuí, quase 400 quilômetros da capital, e quebrou um tabu onde ninguém desde 2022 teria entrado no estádio, né? O estádio é o 19 de outubro e tivesse ganhado do São Luís. Desde 2022 ninguém tinha quebrado a hegemonia do São Luís. E o Inter foi lá ontem e pimba na gorduchinha. Lembra, tinha um locutor de futebol aí que falava pimba na gorduchinha, não lembro quem é, mas tinha um. Ontem, então, o Internacional venceu o combate e resumiu, foi de novo para a liderança do grupo. Vitinho botou o Inter na frente do placar, abriu o placar, né? Depois veio o empate com o Rafael Goiano. E na segunda etapa, Ener Valencia e Wanderson fecharam o placar 1-3. 1 para os donos da casa, 3 para o Internacional. Mas eu tenho uma má notícia aí para os colorados também. Foi a de Alan Patrick, ele teve que deixar a partida. E pior, ele não botava o pé no chão, hein? Que coisa! Uma situação bem preocupante para toda a torcida, a delegação técnica, para todos, né? Pois sabemos que Alan é o motorzinho do time. Eu sempre falo aqui que ele é o motorzinho do time.
Quando ele está bem, tudo ocorre bem no Internacional. E se ele não está bem, nada funciona. O Internacional está invicto. O treinador do São Luís. Lembra que eu falei para vocês quem é o treinador do São Luís ontem? É Yarley. Ele foi campeão do mundo com a camisa colorada, foi lá para Tóquio fazer aquele golzinho. O Wesley também sentiu dores na coxa, é de preocupar também. Teve que deixar o campo os 2 atletas. E hoje pela manhã a delegação, o ônibus do Internacional chegou a Porto Alegre, então eles foram avaliados pela equipe médica. E o Grêmio teve a apresentação oficial de Francis Amusu, o belga que não fala português. Ele vai ter que andar aí com o tradutor a tiracolo. Vai vestir a camisa 9, que era de Soares, ou não? Era assim, né? Bom, no sábado, às 16h30, o Tricolor volta a campo em frente ao Ipiranga, no Colosso da Lagoa, lá em Erechim. E hoje também foi apresentado o volante Camilo. O Grêmio tem pressa em apresentar esses reforços, pois amanhã, sexta-feira, encerra o prazo das inscrições para novos atletas para jogar o Gauchão. É isso então, mais informações da dupla Grenal amanhã. O nosso patrocínio da dupla Grenal é Natal Fitness, o esporte é Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, bem facinho de achar a Natal Fitness, bem ali ao lado do Shopping La América. Acessórios esportivos, você sabe, né? É ali na Natal Fitness. Agora iremos abordar um assunto de relevância muito grande para a comunidade e de que, enfim, todos devem saber. Pois o Hospital Taquini aqui de Bento Gonçalves tem um Instituto do Câncer. Você sabia? Ele é referência em oncologia para 22 municípios aqui da Serra Gaúcha. E ao longo do ano passado ele registrou um volume expressivo de atendimentos. O pessoal está adquirindo essa doença aí que é terrível, né? Foram realizadas 25.872 sessões de tratamento, além de uma média mensal de 1.829 consultas e revisões no setor de quimioterapia, 3.255 consultas e revisões no setor de radioterapia, garantindo aí 271 atendimentos mensais. Que coisa, hein? Bom, o Instituto do Câncer, dentro do projeto Pacientes Parceiros, teve um impacto significativo ao longo do ano. Em 24, o programa beneficiou mais de 3.600 pacientes, promovendo a troca de experiência entre aqueles que enfrentam o câncer. O objetivo é inédito no Brasil e busca proporcionar ao paciente em tratamento uma visão mais realista e acolhedora sobre a jornada contra essa doença, que é muito complicada. Outro avanço importante do projeto foi a criação do Tumor Board, um modelo de discussão técnica colaborativa entre profissionais de diversas áreas da saúde. Essa reunião é realizada semanalmente, reúne médicos e outros membros da equipe multiprofissional para discutir casos clínicos e avaliar melhor as estratégias de tratamentos para cada paciente. Cada um é individual, né?
O objetivo é garantir um atendimento mais preciso e integrado, oferecendo um plano de cuidado personalizado e embasado nas mais diversas especialidades médicas. O Instituto do Câncer conta com 8 consultórios médicos, 24 poltronas para tratamento, 7 box exclusivos para quimioterapia. Já o setor de radioterapia possui 4 consultórios especializados. Um equipamento de radioterapia de última geração. Que legal que Bento tem isso, né? E é bom a gente divulgar para que algumas pessoas que sofram desse mal aí possam procurar ajuda aqui em Bento Gonçalves. Bom, vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, esse jornal tem um oferecimento de Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Vamos falar de um dos assuntos muito importantes que a gente sempre está falando aqui no jornal. Em relação à Corsan. É muito sério, né? É um assunto que não sai da pauta desse jornal, pois a falta d'água na capital do vinho está se tornando cada vez mais frequente. E sem contar que os desníveis que a empresa está deixando depois de realizar uma obra. A cidade já está cheia de buracos. Sim, sabemos, né, que é regra, né? Se você mexer na tubulação, é claro que tem que arrancar os paralelepípedos, tem que arrancar o asfalto, porque ele é todo subterrâneo. Mas a empresa teria que ter aí um pouco mais de cuidado na hora de fechar esses acessos, fechar esses buracos. Seria bem melhor, e sem contar que vivemos em uma cidade turística e tem buracos abertos aí há muito tempo. Uma das melhores e maiores cidades turísticas do estado é Bento Gonçalves. Ontem até abordamos que a prefeitura determinou a suspensão da abertura de novas obras de saneamento realizadas pela Corsan, pela AJA, até que todos os outros serviços em andamento na cidade sejam concluídos. Eu não sei o que dizer, mas isso teria que ser uma regra, né? Você não pode sair abrindo todos os buracos e não fechando, né? Tem que terminar. A medida foi tomada diante das diversas reclamações da população sobre o problema, relacionado a então essas intervenções, incluindo a falta de conserto adequado nas vias, como eu falei, falta d'água, aumento abrupto nas faturas. Aconteceu isso com você? Você pagava uma quantia e foi pagar e chegou a sua fatura e estava 2, 3, 4, 5 vezes mais? Pessoal, é complicado. As queixas são inúmeras. Mas agora vamos nos ater à sessão de segunda-feira da Câmara de Vereadores, onde eu estive lá e foi o vereador Moisés Escúcio Neto. Ele tomou lá o seu palanque e falou sobre o caso. Ele fez um questionamento que iremos abordar agora também, eu achei bem importante. Veja o pronunciamento do vereador aqui de Bento Gonçalves, Moisés Escúcio Neto. Dá uma curtida aí. Corsan. Vamos puxar o ano de 2022 da Corsan. Quando a Corsan foi privatizada. E quando foi oportunizado aos municípios que assim quisessem, que poderiam vender as suas ações. 50 municípios venderam. Bento Gonçalves está entre os 50. 26 não venderam. 26 optaram por não vender e continuar sendo acionistas da Corsan.
Os que venderam, incluindo o Bento Gonçalves, venderam as suas ações por 4,15 bilhões de reais. Os senhores sabem ou lembram por quanto Bento Gonçalves vendeu as suas ações? Alguém sabe aqui? Alguém lembra? 8 milhões de reais. Será que as ações que eram de par de Bento Gonçalves só valiam 8,1 milhões de reais? Esses 8,1 milhões foram investidos aonde? Troca de tubulação, manutenção, troca de bombas, máquinas. Os senhores sabem onde foi investido isso? Entenderam aqui o que o Moisés falou? Foi bem colocado pelo vereador, né? Aonde foi investido essa grana que a AGEA pagou pelas ações da Corsan aqui de Bento Gonçalves? Você já se fez essa pergunta? Será que eles foram investidos, que nem o Moisés falou, em todo o pronunciamento dele, em bombas, em novos canos? Será? Bom, segue então essa investigação aí, porque eu tenho certeza que haverá outros capítulos aqui desse jornal. Bom, eu vou tirar minha imagem da frente. Deixa eu ver onde que tá a minha imagem. Aqui, ó. Tá? Tirei a minha imagem da frente e você viu que a imagem que eu tenho atrás é de um parreiral de uva. Se refere a um parreiral. Na verdade, é o parreiral que nós temos aqui na frente do estúdio. E por que eu botei essa imagem hoje? Foi proposta botar essa imagem. Porque assim, ó, eu vou falar para vocês que a gente tem que ver todos os lados das notícias. E foi feita uma reportagem pelo Jornal Nacional que eu gostaria de compartilhar com vocês. É claro, se vocês não viram ela, é muito interessante. E se vocês viram, vamos apenas recordar, pois ela tem relação direta ao nosso município. Bento Gonçalves aparecendo em rede nacional. Então, para fechar a edição do Jornal Últimas Notícias de hoje, vamos deixar essa reportagem do Jornal Nacional e nós voltaremos amanhã com mais uma edição deste noticiário para vocês. Amanhã, sexta-feira. Então tá, pessoal, fica aí com vocês aí, o Jornal Nacional, e voltamos amanhã. Até lá, tchau! O Rio Grande do Sul está colhendo a primeira safra de uva desde as enchentes do ano passado. As mãos tingidas pela uva carregam o esforço de 60 anos de trabalho. Nesta safra, as frutas colhidas pela família Tanzini representam um recomeço. Deslizamentos de terra durante as enchentes do ano passado derrubaram parte do parreiral em Bento Gonçalves. Conseguimos erguer um pedaço. E agora, devagarzinho, depois dessa safra aqui, vamos tentar erguer o resto. 2 meses praticamente escapando de casa, voltando para casa, ter que levantar os parreirais. E agora ver a uva assim bonita, não tem como não se emocionar. A previsão é de colher 935 mil toneladas de uva no Rio Grande do Sul, um aumento de 55% em relação à safra passada. Após aquele período forte de chuvas, nós tivemos condições climáticas muito favoráveis para a floração e brotação do vinhedo. Uma matéria-prima de qualidade, a gente vai conseguir fazer um vinho de excelente qualidade. 85% da colheita vão para a indústria, numa cadeia produtiva que fabrica 230 milhões de litros de vinhos e espumantes e movimenta 12 bilhões de reais por ano. Estamos aí migrando de ponto a ponto no Brasil afora para conquistar mercados europeus, asiáticos, norte-americanos, enfim, tocar um pouco do Brasil em todas as partes do mundo. As mais de 400 vinícolas atraem visitantes do Brasil inteiro. A gente mora no Rio de Janeiro e a gente consegue comprar lá. E eu sou apaixonada e indico. Na minha adega sempre tem o vinho da região de Bento Gonçalves. Cerca de 15 mil famílias produzem uvas aqui no Rio Grande do Sul. É uma herança dos imigrantes italianos mantida pelos descendentes, especialmente na Serra Gaúcha. E a fruta que dá sustento a tanta gente também traz turistas na celebração da colheita. Uma sensação diferente, valeu muito a experiência,
É diferente, tem que sentir. A pisa da uva relembra como o vinho era feito antigamente. Nesse hotel, os turistas também podem colher as próprias uvas à noite. Rendeu, né? Foi uma boa colheita, primeira vez, mas acho que com sucesso. A colheita da uva vai até março e este ano comemora os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Nós ficamos muito felizes com isso, porque o trabalho árduo do nosso colono, do nosso agricultor, virou um produto que leva o legado para todo o Brasil. Muito maravilhoso, diferente, e eu amei tudo que está acontecendo aqui.